O que levaria uma criança de 9 anos a arrumar uma mochila, acordar às 4 da manhã, sair de casa sem fazer barulho, enfrentar um temporal e sair andando por uma rodovia? Isso tudo já foi discutido no nosso episódio sobre o desaparecimento da Asha Degree. Dessa vez, eu vou te contar as novidades que surgiram nesse caso desde então. Queridos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos revisitar um caso antigo que foi o assunto do nosso 100º episódio, Alexandre. O caso da Asha Degree. Você se lembra desse caso? Com certeza. 24 anos depois da Asha ter desaparecido, esse caso finalmente teve uma evolução significativa nesses últimos dias, agora no início do mês de setembro. A gente pode considerar esse episódio um plantão? Pode, com certeza. Pode e deve. Então vai ser um plantão Detetive do Sofá. Tem que ter até a musiquinha, você sabe, a musiquinha do plantão da Globo no início. Tá bom. Mas antes, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast, que é a atualização de um caso de quase 100 episódios atrás, é feito graças ao apoio de pessoas maravilhosas que contribuem financeiramente, mensalmente, para esse podcast aqui continuar. Quem ia imaginar que depois de 100 episódios são quase 2 anos. Sim, pois é. Né? Então a gente fez o episódio 100 e quase 100 episódios depois a gente tem uma atualização. E é até engraçado que, antes da gente gravar esse episódio, eu reouvi o episódio 100 pra lembrar das coisas, né? Inclusive eu recomendo isso aos nossos ouvintes. É verdade. Eu acho que esse episódio é atualização, mas eu acho bom vocês ouvirem de novo lá o episódio 100 para ter uma noção de como as coisas estavam naquela época. Mas eu acho engraçado que você terminou o episódio falando 100 episódios, não sei lá, e que venham mais 100 episódios. E eu acho uma coincidência incrível que quase 100 episódios depois, por pouco esse não é o episódio 200, sei lá. Eu pensei em esperar pra lançar esse como um episódio 200, mas eu acho que eu tinha que ter um plantão. Não acho que é um ritmo de plantão é melhor. Mas eu acho uma coincidência muito boa que realmente quase 100 episódios depois, o mesmo caso teve uma atualização. Voltando aqui, apoia a gente, é muito importante, quase 200 casos. E agora sim, Marcela, me conta o que tem de novidade no caso da Asha. Eu já li o roteiro e eu fiquei, uau! Bom, eu acho que todos os nossos ouvintes sabem como esse caso é importante pra mim, né? Quando eu comecei o Detetive do Sofá, ele era só um blog, tô careca de falar isso já. E o caso da Asha foi o segundo caso em que eu mergulhei de cabeça para me aprofundar mais. O primeiro, Brian Schaefer. O caso da Asha até demorou bastante para ganhar um episódio depois que eu criei o podcast, né? Afinal, ele foi o 100º episódio do Detetive do Sofá. Isso aconteceu exatamente porque ele é a minha paixãozinha, então eu queria fazer o melhor trabalho possível. E eu espero que nesse segundo episódio, que é a atualização do caso, eu continue fazendo jus à Asha. Antes da gente começar, eu queria só contar uma curiosidade para vocês sobre mim. Eu já contei vários casos de crianças desaparecidas ou vítimas de homicídios aqui para vocês. Inclusive, o último caso foi o da Jacqueline do Alibi. E eu não achava que eu ia fazer outro caso envolvendo uma criança nem tão cedo, né? O plano era agora que a gente fez 2 episódios da Jacqueline, vamos fazer uma criança só daqui a uns 20 episódios. Uhum. Porque esses casos com criança e tal sempre acabam mexendo muito comigo e eu acredito que com vocês também. Falar de criança sempre é um processo mais delicado. E no caso da Asha, que foi o primeiro que eu investiguei, eu me aprofundei tanto no desaparecimento dela, na vida dela,
na personalidade da Asha. Eu vi tantas fotos e até vídeos dela que parecia que eu conhecia a Asha. Eu me apeguei muito a essa menininha. E foi uma lição que eu aprendi, a não ficar tão envolvida emocionalmente, principalmente em casos de crianças. Mas, eu era só uma pessoa pesquisando casos, escrevendo lá no meu blogzinho. Também não tinha essa rotina de fazer um caso por semana. Então eu fiquei muito, muito tempo pesquisando o caso da Asha. Por isso que eu tenho essa impressão até que eu conheço ela, entendeu? Então, quando eu vi que coisas novas estavam acontecendo, nesse caso já me deu até um apertozinho no coração. Porque eu sinceramente não achei que o desaparecimento da Asha ia ter uma atualização ou uma novidade. Já passou tanto tempo e os investigadores nunca deram muitos detalhes sobre suspeitos e sobre o que eles sabiam de fato. Tudo que a gente sabia até então é o que está lá no episódio 100 e vocês já escutaram. Então, vocês sabem que não tinha nada de muito concreto nesse caso. Os investigadores sempre foram muito discretos ao falar do desaparecimento da Asha. Mas, na semana passada, desde o dia 11 de setembro, mais ou menos, muita coisa aconteceu. Coisas muito importantes e novas informações vieram à tona. Informações até que os investigadores já possuíam, mas que só foram tornadas públicas agora. Eu vou começar fazendo um resuminho básico sobre esse caso, só para refrescar a memória de vocês. Mas, como o Alexandre falou, eu também recomendo que vocês escutem de novo o episódio 100, para estarem com a mente mais fresca sobre os detalhes principais do caso, Mas a Asha Degree desapareceu na noite de 14 de fevereiro de 2000, no Dia dos Namorados americano. Por volta das 6h15 da manhã, os pais da Asha acordaram e viram que a menina de 9 anos tinha desaparecido com a sua mochila. Eles a procuraram em casa e na casa da avó, que era do outro lado da rua, mas a Asha não estava em lugar nenhum e às 6h30 a polícia foi chamada. Os pais da Asha disseram que a viram pela última vez dormindo em seu quarto. Mais cedo, por volta das 4 da manhã, 2 motoristas de caminhão relataram ter visto uma menina caminhando na rodovia 18. A menina correspondia à descrição da Asha Degree. Naquele momento em que ela foi vista pelos caminhoneiros, ela estava a cerca de 1 quilômetro de casa. Investigadores e membros da comunidade passaram meses procurando pela Asha. Em agosto de 2001, mais de um ano depois do desaparecimento, a mochila dela foi encontrada a 48 quilômetros de distância, no condado de Burke, abandonada na beira de uma estrada, embrulhada em 2 sacos de lixo pretos. A mochila e os itens que havia dentro dela foram enviados para um laboratório do FBI em Quantico. Por muitos anos, a família Degree permaneceu esperançosa de que a Asha seria encontrada. E os investigadores continuaram procurando a menina nos anos que se seguiram ao seu desaparecimento. Em fevereiro de 2015, o FBI começou a reexaminar o caso da Asha, revisando todas as evidências coletadas ao longo dos anos. Após esse processo, em maio de 2016, foi divulgado que uma pista foi encontrada nos arquivos do caso. A Asha pode ter sido vista entrando num veículo verde escuro, modelo Lincoln Thunderbird, do ano de 1970, com ferrugem nas rodas. Em 2018, os investigadores divulgaram fotos de 2 itens encontrados na mochila da Asha que não pertenciam a ela. Um livro infantil da biblioteca da escola onde ela estudava, e que não foi a Asha que pegou na biblioteca, e uma camiseta da boy band New Kids on the Block, que também não era da Asha. E foi por aí que a gente finalizou o episódio 100. Claro que teve, as teorias, especulações, possíveis suspeitos e tal, mas não tinha mais nada de concreto além disso. No dia 11 de setembro de 2024, alguns mandados de busca e apreensão começaram a ser executados em algumas propriedades da Carolina do Norte,
incluindo uma propriedade em Shelby. Entre o dia 11 e o dia 13 de setembro, diversos locais foram revistados e itens foram recolhidos. Esse tipo de operação é algo rotineiro, mas logo teve um detalhe que chamou a atenção dos moradores da cidade de Shelby e que fez essas buscas se tornarem assunto no Reddit. Só lembrando que lá em Shelby, né, de onde a família de Grey é e onde a Asha desapareceu, ela é conhecida até hoje como The Shelby Sweetheart, tipo, a queridinha de Shelby, Nossa. sabe? Então, os moradores, as pessoas locais até hoje são muito ativas nas redes sociais e ainda procuram a Asha e querem ter justiça pra ela, entendeu? Aí eles viram essa movimentação e logo presumiram que tinha a ver com a Asha. Sim, exatamente. Logo no primeiro dia das buscas, 11 de setembro de 2024, um veículo foi rebocado pela polícia. E era um carro muito antigo e verde escuro, bem parecido com aquele que o FBI descreveu em 2015, que a Asha de Grey tinha sido vista entrando na madrugada do desaparecimento. Não é todo dia que a gente vê um carro verde abacate, né? Muito menos um carro antigo, verde abacate, e que bate com a descrição de um possível crime. Depois disso, as especulações começaram. Todo mundo começou a achar que essas buscas extensas poderiam estar relacionadas ao caso da Asha. E no dia 13 de setembro de 2024, o xerife Alan Norman deu uma declaração confirmando exatamente isso. Os mandados de busca executados essa semana pelo gabinete do xerife do condado de Cleveland, pelo FBI e pela Polícia Estadual estão relacionados ao desaparecimento de Asha de Grey. Os mandados foram obtidos com base em evidências físicas diretamente conectadas ao desaparecimento de Asha. Vários itens de interesse foram retirados dos locais e serão analisados. É importante dissipar os rumores que circulam sobre a investigação. Nenhum resto humano foi recuperado. Novamente, nenhum resto humano foi encontrado. Esta investigação está em andamento e as informações oficiais serão divulgadas pelo gabinete do xerife do condado de Cleveland quando apropriado. Por favor, não espalhe rumores nas redes sociais por respeito à família de Asha e a esta investigação. Obrigado, xerife Alan Norman. Eu acho que o xerife deixou bem claro aí que ele, não queria que especulações infundadas fossem parar nas redes sociais e tal, porque logo que esses mandados de busca estavam sendo executados, começou a circular principalmente no Facebook, num grupo de Facebook dedicado à Asha, e depois foi para o Reddit, e para outros veículos de comunicação, que vários corpos tinham sido encontrados numa dessas propriedades. Foi assim não era nenhum corpo só, eram vários corpos. Foi até assim que eu soube que tinha tido um desenvolvimento. Eu mostrei, Marcela, você soube disso aqui? Aí você já sabia, porque você já tá acompanhando, mas eu soube por um post que falava, vários corpos e não sei o quê. Assim, claramente não tinha corpo na propriedade, porque se tivesse já teriam botado logo a fita de isolamento, e da prendido polícia. As pessoas, Pois é, e teriam chegado os peritos e a galera lá do CSI, teria sido um caos. E não, nada disso aconteceu. Acho que assim, a coisa mais importante foi o carro mesmo, né? Logo que essas especulações começaram, já surgiu no Reddit o nome dos donos dessas propriedades, onde os mandados de busca foram executados, e tudo sobre a vida dessas pessoas já ficou logo disponível. As propriedades em questão pertenciam à família Dedmon, uma família antiga, bastante influente e conhecida na região de Shelby. Mais especificamente, as propriedades pertenciam ao Roy e a Connie Dedmon. O Roy atualmente tem 80 anos e a Connie tem 74. O casal tem 3 filhas já adultas e casadas e tem vários netos. As filhas deles se chamam Lizzie, Sarah e Anna Lee, e as propriedades das filhas também foram revistadas. Logo depois desse comunicado do xerife, confirmando que as buscas tinham a ver com a Asha, o advogado do casal Dedmon fez uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, que foi até transmitida no Facebook do escritório de advocacia dele, o advogado confirmou que a propriedade revistada naquela semana pertencia ao Roy Dedmon,
mas o Roy negava ter qualquer envolvimento ou saber de alguma coisa sobre o desaparecimento da Asha Degree. O advogado ainda disse que quando os detalhes do mandado de busca fossem liberados ao público, ficaria claro que o Roy Dedmon não tinha nenhum vínculo com a Asha ou com sua família e tal. Ficou bem claro que o advogado estava tentando se adiantar para controlar a narrativa na mídia. Ele pediu à comunidade para não tirar conclusões precipitadas quando os mandados de busca fossem liberados, para deixarem a polícia fazer o seu trabalho e evitar espalhar rumores. E ele finalizou a coletiva dizendo que essas buscas iriam, infelizmente, ligar uma pessoa que não está mais viva ao desaparecimento da Asha Degree, e que a relação do cliente dele, o Roy Dedmon, com essa pessoa era muito tênue. Ele só esqueceu de mencionar que o mandado ligava 2 pessoas ao desaparecimento da Asha. E uma dessas pessoas era a filha caçula do Roy e da Connie. Eu não chamaria a relação dele com a filha de tênue, não. O que eu contei para vocês até agora foi como as coisas se desenrolaram na semana passada. E vocês não têm ideia da aflição que foi esperar para saber se aquilo tudo que estava acontecendo realmente era em prol da Asha ou não. E a ansiedade foi maior ainda depois da confirmação do xerife, porque eu sabia que o conteúdo daquele mandado podia ser liberado a qualquer momento. E ele saiu no dia 16 de setembro de 2024. E além de explicar exatamente por que aquela família e as suas propriedades foram o alvo, também revelou alguns detalhes sobre o caso que os investigadores já sabiam há muito tempo, mas a gente ainda não. Então, o que eu vou fazer agora é pegar a fundamentação desse mandado e ler junto com vocês. Mas não se preocupem, porque apesar do mandado em si ter mais de 50 páginas, essa parte não é grande. Eu prometo. O Alexandre já leu, ele pode confirmar. Tá? Sim, tranquilo. E é importante. É basicamente os investigadores explicando para um juiz por que ele deve conceder o mandado de busca que eles estão solicitando, né? Em 14 de fevereiro de 2000, Asha Degree, de 9 anos, desapareceu da sua casa em Shelby, Carolina do Norte. Asha Degree foi vista por motoristas caminhando pela rodovia 18 da Carolina do Norte, em Shelby. Asha Degree estava sendo puxada para dentro de um Lincoln Thunderbird verde dos anos 70 ou outro veículo semelhante. A Asha Degree não foi vista desde então. A gente sabia que o FBI queria identificar esse carro, né? E que a Asha foi vista por uma testemunha entrando nele. Mas agora foi esclarecido que a menina estava sendo puxada, muito provavelmente à força, para dentro do carro. Eu acho que isso é um detalhe importante. A busca por Asha continuou por aproximadamente 2 semanas após o seu desaparecimento, o que incluiu buscas que utilizaram cães de rastreamento e detecção de restos mortais, cavalos, equipes de mergulho, buscas aéreas, buscas pelo bairro e entrevistas, que incluíram autoridades policiais e vários membros e voluntários da comunidade. Todos os esforços durante as 2 semanas de busca terminaram com resultados negativos na localização da Asha. Em 2 de agosto de 2001, evidências pertencentes à Asha Degree foram localizadas no condado de Burke, Carolina do Norte, às margens da rodovia 18, aproximadamente 34 quilômetros ao norte de onde a Asha foi vista pela última vez. Uma equipe de construção que trabalhava na área localizou as evidências em sacos de lixo pretos e as entregou ao gabinete do xerife do condado de Cleveland. Numerosas evidências foram coletadas na área. Alguns itens foram identificados como pertencentes a Asha Degree e outros itens não eram pertencentes a ela. Diversas evidências foram enviadas para análise. 2 desses itens retornaram resultados probatórios.
Os dados genealógicos reduziram as amostras a 2 indivíduos. Uma amostra pertencia a Russell Underhill. Outra amostra pertencia a um membro hereditário da família dos suspeitos, Roy Dedmon e Connie Dedmon. Eu me lembro de ter deduzido em algum ponto do episódio 100 que havia DNA disponível nesse caso, provavelmente na mochila da Asha. E agora está confirmado que isso é verdade. E não só isso, os itens foram testados e o DNA de 2 pessoas foi encontrado. O desse homem, chamado Russell Underhill, e é claro que eu vou falar tudo que eu descobri sobre ele mais tarde, e de alguém da família Dedmon. Mas o mais importante de tudo é que os investigadores estão nomeando diretamente o Roy e a Connie Dedmon como os suspeitos desse caso. Eles usam exatamente essa palavra, suspeitos, para falar do Roy e da Connie, né? Lembrando que o Roy é o senhorzinho de 80 anos e a Connie é a esposa dele de 74. Os investigadores determinaram que Russell Underhill vivia em pelo menos 2 instalações operadas por Roy Dedmon e Connie Dedmon durante o período em que a Asha Degree foi denunciada como pessoa desaparecida. O Russell Underhill morreu no condado de Lincoln em 2004, aos 54 anos. E tá aí a pessoa morta que o advogado dos Dedmon já estava se adiantando para tentar culpar na mídia, na entrevista coletiva que ele fez. Mas é difícil jogar a culpa para outra pessoa quando são os seus clientes que são nomeados como suspeitos oficiais, né? Roy e Connie Dedmon são pais de 3 filhas, identificadas como Lizzie Grace Dedmon Foster, Sarah Gwen Dedmon Capel e Annalie Vitória Dedmon Ramírez. A filha mais velha, Lizzie, mora no Texas hoje em dia. A filha do meio, Sarah, mora em Shelby, na Carolina do Norte. E a filha mais nova, Annalie, mora em Charlotte, na Carolina do Norte. A análise laboratorial das amostras de DNA coletadas indicou a probabilidade de que uma amostra da raiz de um fio de cabelo presente na camiseta que estava na mochila da Asha Degree seja de uma pessoa geneticamente idêntica ao padrão de DNA coletado da Annalie Dedmon. Annalie é membro hereditário da família, filha, dos suspeitos Roy Dedmon e Connie Dedmon. Essa frase parece meio confusa, né? Mas ela é, na verdade, bem simples. Em uma camiseta que estava na mochila da Asha, foi encontrado um fio de cabelo, que não era da menina. Eu, particularmente, acho que a camiseta em questão deve ser aquela do New Kids on the Block, que não pertencia à Asha. Esse fio de cabelo foi testado e foi possível obter um DNA. Eu fiquei sabendo que a Annalie criou um perfil e submeteu o próprio DNA para um desses sites de ancestralidade, né, de genealogia e tal, tipo o Ancestry e o 23andMe, que são os mais populares nos Estados Unidos. O padrão do DNA da Annalie bateu com o DNA do fio de cabelo. E isso quer dizer que o fio pode pertencer à própria Annalie ou a uma das 2 pessoas que forneceram seu DNA para compor o material genético da Annalie, ou seja, os pais dela, Roy e Connie. Mas é praticamente certo que o fio de cabelo era da Annalie, sim, e tal. Acho que pela cor, pelo comprimento e os detalhes, assim. Os suspeitos Roy Dedmon e sua esposa Connie Dedmon atualmente residem em residências separadas um do outro. Os registros indicam que Roy e Connie possuíam e residiam na propriedade localizada no número 601 da Cherryville Road, quando a Asha foi dada como desaparecida. Asha Degree está desaparecida há 24 anos sem qualquer contato com sua família ou amigos. Não houve registros escolares relativos a Asha desde a data do seu desaparecimento, 14 de fevereiro de 2000. A mochila e as roupas da Asha Degree, embaladas em 2 sacos plásticos de lixo pretos lacrados, foram localizadas ao longo da rodovia 18, no sentido sul, perto de Morganton, no condado de Burke,
17 meses depois da Asha ter sido vista pela última vez. Harold, Iquila e O'Brien Degree, os pais e o irmão da Asha Degree, foram entrevistados inúmeras vezes e poligrafados. Todas as informações relativas e obtidas da família imediata e extensa da Asha indicam que sua família não sabe seu paradeiro, nem tem qualquer tipo de contato com ela desde seu desaparecimento há 24 anos. Com base nos avanços tecnológicos, nas plataformas de redes sociais e nas inovações genealógicas, as informações podem ser obtidas em qualquer lugar do mundo. Esses conceitos inovadores tornaram a comunicação e a verificação de indivíduos praticamente prováveis. Mas nenhuma comunicação ou verificação de Asha Degree ou de seu paradeiro foi feita desde 14 de fevereiro de 2000. Com base nessas descobertas, os investigadores acreditam que Asha Degree é vítima de homicídio, tendo seu corpo ocultado. Em 14 de fevereiro de 2000, as idades das 3 filhas do casal Dedmon eram: a Lizzie tinha 16 anos, a Sarah tinha 15 anos e a Anna Lee, 13 anos. O Roy Dedmon e a Connie Dedmon são os 2 elos comuns entre os perfis do Russell Underhill e da Anna Lee Dedmon, coletados e identificados na camiseta da Asha e no saco de lixo que continha a mochila da Asha. Agora a gente sabe que o DNA do Russell Underhill estava em um dos sacos de lixo. E também fica claro que o Russell e a Anna Lee não são pessoas de interesse nesse caso. O DNA deles serviu para apontar para os verdadeiros suspeitos, né? Como se fosse uma triangulação, né? O que essas duas pessoas têm em comum? Quem essas duas pessoas têm em comum? Entendeu? Uhum. Esses sim são os verdadeiros suspeitos. Os pais da Edmond. O Roy e a Connie. Devido às idades das 3 filhas de Roy e Connie no ano 2000, os investigadores acreditam que a assistência adulta de Roy e Connie teria sido necessária na execução ou ocultação do crime. É um jeito sutil de dizer que, caso os advogados e o casal tentem apontar para as filhas como possíveis culpadas, eles 2 ainda deveriam ser investigados mesmo assim, né? Que elas ainda eram crianças, né? Sim, então não tem por que não fazer essas buscas baseado no fato delas serem crianças ou delas serem as criminosas, entendeu? Uhum. Os pais são os responsáveis por elas de qualquer jeito. Uhum. Em 10 de setembro de 2024, Sarah Dedmon, a filha do meio, foi entrevistada em sua residência sobre este caso. A Sarah disse que ela dirigia um AMC Rambler quando tinha 16 anos, dado a ela por seu pai, Roy Dedmon, em 1999. A Sarah tinha aproximadamente 16 anos quando a Asha Degree desapareceu. Como afirmado anteriormente, uma testemunha ocular afirmou ter visto a Asha sendo puxada para dentro de um Lincoln Thunderbird, modelo verde dos anos 70, ou um veículo similar. O AMC Rambler 1964 tem características muito semelhantes ao modelo Lincoln Thunderbird dos anos 70. O que se acredita ser o AMC Rambler é de cor verde escuro, com danos na frente, estacionado no número 601 da Cherryville Road. O AMC Rambler de 1964 está registrado em nome de Roy Dedmon com o mesmo endereço. Lógico que a foto do carro do Roy, esse AMC Rambler 64, vai estar disponível no nosso Instagram. Em 11 de setembro de 2024, os investigadores estiveram no número 601 da Cherryville Road e falaram com o atual morador Jeffrey Spencer. O Jeffrey mora naquela residência há aproximadamente 5 anos. Ele afirmou que há 3 quartos trancados com cadeados que permaneceram trancados desde que ele se mudou para o local.
Ele afirmou que o Roy Dedmon informou que os seus bens pessoais estavam naquelas salas trancadas. Só para esclarecer, o Jeffrey mora, nesse endereço de aluguel. A propriedade ainda é pertencente ao Roy e a Connie Dedmon. E o cara alugou a casa com 3 quartos trancados. Tem 3 quartos nessa casa que o cara não tem acesso, que são trancados com cadeados, que supostamente contém itens pessoais do Roy Dedmon. Em 10 de setembro de 2024, Laura Dedmon foi entrevistada sobre esse caso. Ela afirmou que, há vários anos, viu o Roy Dedmon cavando um buraco na altura do peito na propriedade número 601 da Cherryville Road. Em 11 de setembro de 2024, o investigador observou um ponto no solo que tinha entre 15 e 20 centímetros de extensão, onde era óbvio que o solo havia sido remexido na propriedade número 601 da Cherryville Road. O investigador observou isso durante o seu contato voluntário com o atual morador da propriedade, Jeffrey Spencer. A Laura Dedmon, ela é sobrinha do Roy e da Connie Dedmon. E esse buraco aí, na altura do peito, pelo que eu entendi, ele estava cavando um buraco que já estava tão fundo que ele estava dentro do buraco, com o buraco batendo na altura do peito dele, quando ele ficava em pé ali. Com base na formação e experiência dos investigadores, eles sabem que quando ocorre um crime, muitas vezes há uma transferência de provas físicas. A transferência de provas pode ocorrer entre a vítima e o local do crime, os suspeitos e o local do crime, ou entre o local do crime, a vítima e os suspeitos. A transferência de provas também pode ocorrer em veículos ou meios de transporte utilizados por suspeitos para fugir da cena do crime após a prática de um crime violento. Ou para transportar um corpo, também vai saber. Mas essa é a forma de explicar como o DNA do Russell Underhill e da Annalee Dedmon foram parar nos itens da acha de Grey. Foi uma contaminação cruzada, Foi só ali uma transferência de DNA porque essas pessoas todas já estiveram no mesmo local em algum momento. E se a camisa fosse da garota ou fosse de uma das filhas? Exatamente, Nesse caso, essa cena do crime seria o carro. O carro verde lá que foi até apreendido pela polícia. É um fato bem conhecido que as pessoas, em geral, guardam objetos pessoais, como roupas, recortes de jornais, fitas VHS, CDs, DVDs, recordações, fotografias, bens de infância e outras coisas no seu local habitual de domicílio. É provável que Sarah Dedmon tenha levado objetos pessoais ou evidências pertencentes à investigação do desaparecimento da Asha de Grey quando ela se mudou para outra residência. A casa da Sarah também foi revistada, só para vocês saberem. Então, eles precisavam explicar por que eles queriam fazer buscas na casa dela em Shelby. Eles não estão acusando a Sarah de ter talvez levado as coisas da Asha para a casa dela, nem nada parecido. Mas ela pode ter feito isso sem nem perceber. Por isso era importante ver a casa dela, já que era ela quem normalmente dirigia aquele carro verde. A casa da Annalee era fácil de investigar, de conseguir um mandado para isso, já que o DNA na camiseta era dela. Já a casa da filha mais velha, a Lizzie, que fica no Texas, não há uma causa provável para um mandado de busca e, que eu saiba, a casa da Lizzie nunca foi revistada. É provável que os objetos pessoais pertencentes à Asha de Grey, juntamente com outras evidências forenses ou vestígios relevantes para essa investigação, estejam localizados na residência número 601 da Cherryville Road. Com base nos fatos acima mencionados, os investigadores acreditam que existe causa provável para revistar os bens, veículos, dependências e cercaduras listados na declaração juramentada. 11 de setembro de 2024. Ficou claro na fundamentação desse mandado de busca que os investigadores do gabinete do xerife do condado de Cleveland
acreditam que a Asha Degree foi vítima de um homicídio. É claro que, como vocês já sabem, o juiz concedeu esses mandados e as buscas começaram a ser realizadas em 11 de setembro mesmo, nas propriedades do Roy, da Connie, da Sarah e da Anna Lee. Vários itens foram apreendidos na casa do Roy Dedmon, que também fica na Cherryville Road, o número 621, e nessa propriedade de número 601 da Cherryville Road também, que é a que está alugada para o Jeffrey, né? Mas que é onde a família morava lá em 2000. E essa parece ser a localização mais importante e significativa para o caso da Asha. Só a título de curiosidade, essa casa em questão fica a menos de 6 quilômetros e a cerca de 6 minutos de distância do local onde a Asha foi vista pela última vez por uma testemunha. Pelo que eu apurei nesses últimos dias, foram levados dessas duas propriedades, além do carro verde, que é importantíssimo, os seguintes itens: diversos computadores e laptops, um celular de flip, alguns celulares mais modernos, os documentos dos registros da casa, documentos contendo o nome do Russell Underhill, diários antigos que pertenciam às 3 filhas do Roy e da Connie, câmeras descartáveis, rolos de filmes dessas câmeras, fitas VHS, um saco de lixo preto, um dente humano num saquinho Ziploc, roupas infantis e um rifle. Uma amostra de DNA do Roy Dedmon também foi coletada pela polícia. Como eu falei para vocês anteriormente, a Connie Dedmon e o marido Roy não estão morando na mesma casa. Mas as autoridades estiveram na casa da Connie em Hawthorne Lane e passaram mais de 6 horas revistando o local. Da casa da Connie foram levados 2 computadores, um pendrive contendo fotos, um HD externo, um tablet, uma câmera digital, um disquete, diversos CDs e vários cartões SD. E claro que o DNA da Connie também foi coletado pelos investigadores. Inclusive, uma parte interessante do mandado que eu não cheguei a ler para vocês afirma que é provável que o DNA da Connie Dedmon possa corresponder a evidências de DNA relacionadas a este incidente ou possa corresponder a perfis de DNA derivados de evidências coletadas e inseridas no CODIS, que atualmente permanecem não identificadas. Os investigadores acreditam que existe causa provável para obter evidência de DNA da Connie Dedmon. Ou seja, eles têm ainda mais material genético que foi tirado da mochila, né, dos itens, das coisas da Asha, que eles ainda não conseguiram identificar. Que já está lá no CODIS, que é o banco de dados do FBI, mas que ainda não teve uma correspondência, e eles acreditam que essa correspondência pode ser a Connie Dedmon. Eu também achei bem curioso que os itens apreendidos na casa da Connie tenham sido basicamente vários equipamentos tecnológicos, em contraste com a casa do Roy, que tinha até câmera descartável e filmes para câmera, fita VHS e tal. Mas eu não sei exatamente o que pensar sobre isso, o que isso pode significar, né? Se pode até significar alguma coisa ou não. Da casa da Anna Lee Dedmon, em Charlotte, as autoridades relataram apenas a apreensão de um celular BlackBerry. E na casa da Sarah, em Shelby, não me parece que nada de importante tenha sido encontrado, não. Ao todo, foram revistados 8 locais. Todos eles tinham laços com o Roy e a Connie Dedmon. E dos 29 veículos registrados em nome do Roy, 2 deles foram apreendidos. Assim, eu fiquei chocada que ele tem 29 veículos. 29! E não se desfez dos veículos suspeitos, possível, né? É muito estranho. Mas aí eu também descobri que o Roy e a Connie, eles têm uma transportadora. Então, assim, Então os veículos devem ser da empresa. Tem caminhoneiros, né, que trabalham para eles e tal. Nenhum dos caminhoneiros que foram testemunha, né, da Asha na rodovia, gente. Só eu também pesquisei isso.
Mas eles têm uma transportadora e então a frota deles de caminhões e caminhonetes e vans, essas coisas assim, estão no nome do Roy. Não estão no nome da empresa, por exemplo, entendeu? Por isso que tem 29 veículos registrados em nome dele. Vocês já sabem quais são 5 das propriedades que foram revistadas e o que foi encontrado nelas. A casa atual do Roy, a casa 601 que está alugada e que tinha os 3 cômodos fechados com cadeado, a casa atual da Connie e as residências das filhas Annalee e Sarah. Essas 5 propriedades são ligadas exclusivamente à família Dedmon. As outras 3 propriedades são as que ligam o Russell Underhill, cujo DNA foi encontrado no saco de lixo preto, à família Dedmon. Alguns documentos que constam no mandado de busca contam que, em maio de 2023, os investigadores desse caso conduziram entrevistas com um funcionário do Serviço Social do Condado de Cleveland. Esse funcionário informou que o Russell Underhill residia no Cleveland Healthcare, de propriedade de ninguém menos do que o Roy e a Connie Dedmon. É tipo um asilo? Isso. O funcionário do serviço social também se lembrava que o Roy estava pessoalmente envolvido nos cuidados do Russell Underhill em fevereiro de 2000. Além disso, também foi descoberto pelos investigadores que o Roy mandava as filhas adolescentes dele, a Lizzie e a Sarah, transportarem os pacientes dessa casa de repouso de e para o Hospital Broughton, num veículo muito antigo e não confiável. Muito provavelmente aquele carro verde que foi apreendido, que era do ano de 1964. Os investigadores também conseguiram obter os registros médicos do Russell Underhill, que revelaram que, em 1994, era a Connie Dedmon que administrava o Cleveland Healthcare e que ela documentou instruções sobre a administração de medicamentos para o Russell. Além disso, o Roy Dedmon era listado como o contato de emergência do Russell. Depois que o Cleveland Healthcare fechou, em 2002, o Russell Underhill foi morar no Northbrook Rest Home, em Vail, outra casa de repouso que era de propriedade do casal Dedmon desde 1985 e que era administrada por eles também. Ou seja, o Russell viveu em 2 casas de repouso operadas e de propriedade do casal Dedmon. Ele viveu nesses locais por muitos anos, desde o início dos anos 90 até a sua morte em 2004. O Roy ainda era o contato de emergência do Russell. E o Russell também era constantemente levado para as suas consultas ou para atendimentos de emergência no Hospital Broughton naquele carro verde que pertencia ao Roy Dedmon. Isso indica que o Russell esteve naquele carro vezes o suficiente para que o DNA dele estivesse presente no local e para que houvesse uma contaminação cruzada caso a acha e a mochila dela de fato tenham estado naquele veículo também. A mesma coisa serve para o fio de cabelo da Annalee, que esteve no carro várias vezes com as irmãs mais velhas. A presença do DNA do Russell e da Annalee aponta para a acha ter sido exposta àquele veículo antes ou depois da sua morte e também ter sido exposta aos Dedmon. Por exemplo, um fio de cabelo do mecânico que consertou um carro e um fio de cabelo do filho do proprietário do carro podem ter sido transferidos para uma camiseta. Isso não significa que o mecânico estava envolvido em algum crime, nem o filho do dono do carro, mas coloca um alvo bem grande no carro e no proprietário dele. No caso, um exemplo, né? É um exemplo, né? Como se o Russell fosse o mecânico e a filha é a filha. A Annalee é a filha. E, assim, essas 2 pessoas andavam naquele carro. A Asha provavelmente foi vítima de um crime naquele carro. Então, assim, isso não quer dizer que os principais suspeitos sejam a filha e o Russell. Os perpetradores sejam... Isso, né? Mas
coloca, sim, um ponto de interrogação enorme naquele carro e nos donos do carro. Uhum. Eu acho que isso fica bem claro quando a gente lembra que os investigadores nomearam o Roy e a Connie como os suspeitos, não a Anna-Lee e o Russell. Uhum. Os investigadores estão conduzindo testes forenses no carro para determinar se ele contém alguma evidência que possa ligá-lo ao desaparecimento da Asha. Nessas 2 casas de repouso, foram apreendidos documentos referentes aos cuidados do Russell Underhill, uma fotografia, 2 brincos e um Jaguar cinza, que pertencia ao Roy, é claro. O carro. O carro, né? Os brincos e a fotografia eu não sei mais detalhes, só sei que esses itens foram apreendidos. A última propriedade que foi alvo do mandado era um lote de terra pertencente ao Roy Dedmon, mas não me parece que nada muito importante tenha sido encontrado lá. Essas novas informações trazem muitas possibilidades terríveis. Pelo que eu vi no Reddit, nas redes sociais, no Websleuths e tal, eu notei que a maioria das pessoas está teorizando que a Asha deve ter sido atropelada pelo carro verde acidentalmente e que o motorista, provavelmente uma das filhas dos Dedmon, entrou em pânico e ligou para os pais pedindo ajuda para resolver o problema, e que o Russell Underhill devia estar no carro no momento. Ligando todas as pessoas do DNA ao momento que ela sumiu. Mas, sinceramente, isso não faz muito sentido, na minha opinião, não. Primeiro porque não havia nenhum indício de atropelamento ou acidente na rodovia na manhã seguinte ao desaparecimento da Asha. E segundo, que a Asha foi vista sendo puxada para dentro de um carro. E provavelmente estava sendo puxada à força. Então ela ainda estava viva quando isso aconteceu, né? Ela não foi atropelada e morreu ali no acidente. Pelo que eu descobri a respeito do Roy Dedmon, ele é um homem meio estranho. A família Dedmon é um grande nome local por causa do seu dinheiro e suas conexões, mas não é a primeira vez que o Roy é fonte de escrutínio. Ele já foi acusado de abuso animal em 2012. Foi um caso que atraiu a atenção da comunidade e dos defensores dos animais. Um cavalo, chamado Baby, foi apreendido por oficiais de controle de animais depois que foi encontrado muito magrinho, negligenciado e quase morto num celeiro na Cherryville Road. O Roy foi denunciado pela sobrinha dele, a Laura, a mesma que contou que viu ele cavando um buraco e tal. O cavalo foi acolhido pela Horse Protection Society da Carolina do Norte, mas esse caso não deu em nada, porque em 2 de novembro de 2012, o juiz ordenou que todas as evidências do caso fossem suprimidas como resultado da busca e apreensão do cavalo ter acontecido sem mandado. De acordo com a ordem de supressão, o animal em questão foi apreendido de acordo com uma ordem investigativa e nenhuma ordem de busca e apreensão criminal foi solicitada pelas autoridades de controle de animais. Além dessa história do cavalo, o Roy também foi acusado de agressão em 1998. Eu não consegui encontrar muitos detalhes sobre isso, mas parece que ele agrediu um policial. Só quero deixar claro aqui também que existiam 2 pessoas com esse nome em Shelby, no condado de Cleveland, Roy Lee Dedmon. Esse Roy aqui, de quem a gente está falando e que é associado ao caso da Asha, e um outro Roy Dedmon que morreu há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, inclusive. Então, tem muita confusão sobre a ficha criminal desse Roy aqui. Tem um Roy vivo e um morto. Tem um Roy vivo e um morto, exatamente. E tem muita confusão sobre o que pode ser atribuído a esse Roy ou o que pode ser atribuído ao Roy que já morreu. E muita gente encontrou por aí os registros de 1969 de que o Roy Dedmon era diretor e proprietário de uma escola segregacionista nos Estados Unidos. Na época que a segregação já tinha até terminado. Uhum. Ele só aceitava meninas brancas, ou acho que alunos brancos, na escola dele. E essa escola funcionou até o início dos anos 2000. Então, esse Roy Dedmon era um racista assumido
que já teve envolvido em coisas bem bizarras, sabe? Uhum. Mas esse Roy Dedmon era o que já morreu. O Roy morto. Em 69, o Roy Dedmon que tá vivo, do caso da Asha, tinha só 25 anos. Ele ainda não era um proprietário ou diretor de escola, sabe? Uhum. Ele era um jovem que estava ainda resolvendo o que ia fazer da vida, que era rico, que era um playboyzinho na cidade e tal. Ele não é o cara racista que estão falando por aí, né? Que pode ter cometido um crime de ódio contra a Asha porque ela era uma menina negra. Uhum. Então, eu só quero deixar claro que esse Roy que tá vivo pode sim ter algo a ver com o desaparecimento da Asha. Ele pode ter cometido um crime contra a Asha, sim. Ele já fez coisas ruins na vida, ele já agrediu um policial, ele já abandonou um cavalo e tal. Mas ele não é conhecido por ser uma pessoa racista, tá? A filha dele mais velha, a Lizzie, que mora no Texas, é casada com um homem preto. Os netos dele são pretos. E ele não parece, assim, ter nenhum tipo de problema com isso. Ele vive numa comunidade que é majoritariamente preta, em Shelby. E ele nunca foi conhecido localmente por ser um homem racista, tá? Uhum. Então, assim, Esse era o Roy morto. não vamos juntar os dois Roys e já acusar essa pessoa aqui de racismo. E mais ainda, inventar que ele cometeu um crime de ódio contra a Asha porque ela era preta. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que eu tô vendo por aí que estão sendo atribuídas, né, só jogadas no nome do Roy Dedmon, do nosso caso, que tá vivo, que na verdade não tem a ver com ele. Nossa, na época que as buscas começaram a ser feitas, eu vi até gente falando: ah, meu Deus, o Roy Dedmon morreu. Ele confessou no leito de morte dele que ele tinha matado a Asha e é por isso que essas buscas estão sendo feitas agora. Eu li um negócio desse de confissão à beira da Deathbed Confession. Exatamente. E não, o cara tava vivo dando tchauzinho pros repórteres que estavam na porta da casa dele enquanto as buscas aconteciam, sabe? É mais uma coisa que é importante esclarecer. Com certeza. Mudando um pouco de assunto agora, antes de começar a escrever esse roteiro, eu escutei novamente o episódio 100, né? Eu li o roteirinho de novo também e tal. E teve uma coisa que me chamou a atenção. O caminhoneiro, que foi uma das testemunhas que viu a Asha caminhando na rodovia 18, na madrugada que ela saiu de casa, chamado Roy Blanton, mencionava como ele se lembrava de ter visto uma mulher e não uma criança. As palavras exatas dele foram: era uma pequena figura vestindo roupas de cores claras. Achei que fosse uma mulher. Eu não poderia dizer que era uma criança. Eu pensei que talvez fosse uma coisa de violência doméstica, onde uma mulher saiu de casa e saiu andando. Eu fiquei me perguntando se o Roy Blanton pode, na verdade, ter visto a Connie Dedmon, ou talvez até uma das filhas do casal Dedmon naquela noite. Não acredito que seja uma das filhas. Acredito que tenha sido a Connie, só para constar. A mulher que ele viu poderia, inclusive, estar usando a tal camiseta do New Kids on the Block, que foi encontrada na mochila da Asha. Me chamou a atenção essa alegação dele de que ele ficou com a impressão da mulher ter saído andando de casa, meio sem rumo, para escapar de uma situação de violência doméstica. Foi bem específico. Sim. E o que pode ter dado essa impressão a ele, sabe? Será que a mulher parecia alarmada ou ansiosa? Será que ela estava correndo? Será que o caminhoneiro não notou que tinha algo mais acontecendo ali na escuridão? Talvez a mulher estivesse atrás de alguém, atrás de uma criança, e ela não fosse a vítima, né? Ela fosse a perpetradora. Mas ele viu uma mulher ansiosa, talvez correndo, fazendo alguma coisa ali à noite, e presumiu que ela era a vítima. Uhum. Se a camiseta tivesse sendo usada por alguém presente no crime, faria sentido que a descartassem junto com os pertences da Asha. Lógico que, para mim, o mais estranho disso tudo é o fato deles não terem queimado a mochila, os pertences dela, ou terem enterrado em algum lugar. Só terem jogado por aí, né? Isso... meio longe até que jogaram, né? Foi mas meio longe, mas ainda deixaram jogado. Não, e eu tava vendo eu tava vendo o episódio e eu acho que a chance de ter achado
foi quase um milagre, Sim. sabe? Era um cara fazendo obra, aquele Sim. cara resolveu limpando avisar... o terreno, né? Tirando as tralhas do terreno pra começar uma construção Não, ou algo assim. E talvez se fosse outro cara, teria achado não ter feito nada, Sim, sabe? teria cagado. Porque aquilo ali, você fala no episódio, aquilo ali paralisou a obra, o cara foi demitido. Sim. Então, assim... E eram 2 sacos de lixo preto. fechados. Podia ser nada, podia ser lixo. E lembrando no episódio, do episódio 100, falava que o cara abriu aquele saco e ficou muito bolado com o conteúdo. E a gente não sabia exatamente o que era. Até hoje a gente não sabe o que podia ter ali. Mas é aquilo, eu não acho, a essa altura, eu presumo que não era grande coisa. Eu tô achando só que o cara teve um feeling, porque teve um feeling. E ficou com calafrios e falou, cara, que negócio é esse? Coisa, sei lá... Por que alguém tá jogando coisinhas de criança fora? Vai que o cara teve um pressentimento, uma coisa ruim, sabe? E aquilo, e se fosse outra pessoa... Não, talvez não tivesse. Teria passado direto, teria, sabe? Então, realmente, quem jogou aquele saco jogou muito longe e o saco foi encontrado na cagada, na pela sorte. pessoa certa. Mas eu ainda me pergunto, né, tipo, será que esse caminhoneiro, ele realmente viu uma mulher adulta e não uma criança? E só falaram que, com certeza você viu a criança, você viu a menina. Uhum. E aí meio que encaixaram pra ele ter visto a Asha naquela noite. Mas ele de fato viu uma pessoa adulta? Porque eu acho até meio difícil você confundir uma criança com um adulto, né? Você vê uma criança na rua, você sabe que pela altura, pelo jeito de andar, talvez aquilo é uma criança, não um adulto. Outra coisa que aconteceu recentemente é que parece que a menina da foto, aquela foto que foi encontrada na cabana onde a Asha pode ter estado naquela madrugada, foi identificada. Ainda não saiu uma confirmação oficial a respeito disso, mas uma mulher apareceu dizendo que ela é aquela menina. E também informando a escola em que ela estudou e o ano em que aquela foto foi tirada na escola. Foi uma daquelas sessões de foto de turma, sabe? Que fazem com as crianças. Yearbook, né? Só que a escola em questão fazia 3 sessões de fotos por ano. Uma do yearbook, uma de primavera, uma de outono. Essa de primavera e de outono era para vender para os pais, entendeu? Então ainda não tá certo se a foto era pro yearbook, pro anuário, ou se era pra sessão de fotos. Mas os moderadores do subreddit da Asha estão nesse momento aguardando o anuário da escola chegar pra ver se essa foto tá lá ou não, ou se era só outra sessão de fotos mesmo. Mas se a foto estiver no anuário, vai ter ali a confirmação, tá resolvido o problema. Mas, assim, eu acho que a gente pode já agora, antes até do anuário chegar e tal, ter uma certeza de quase 100% que essa mulher é a menina da foto, porque ela forneceu algumas fotos de quando ela era pequena. E realmente parece muito que ela é a garotinha da foto. Lembrando que a foto que foi encontrada e tal, a única coisa que a gente tem é uma reprodução dessa foto que saiu em artigos de jornais. Tipo, ajuda a gente a identificar essa menina, sabe? A foto da foto. É a foto da foto em preto e branco, numa qualidade ruim, num papel de jornal. Mas, pelas fotos que essa moça enviou, ela é muito parecida. Muito parecida. Usaram até alguns softwares de inteligência artificial para comparar a foto do jornal com as fotos que a mulher enviou. E pelo menos 3 desses softwares retornaram, né, deram um retorno de que tem 100% de certeza que é a mesma pessoa, com base, né, nas estruturas faciais. E eu acho que você não entrou em detalhes sobre essa história da foto, mas, como eu falei, é algo que a Marcela falou muito no episódio anterior. Sabe? Onde estava, como foi encontrada, quem... Entendeu? Sim. Essa mulher disse que ela não sabia, até muito pouco tempo atrás, que a foto dela tinha sido encontrada na cabana e que tinha algo a ver com o desaparecimento da Asha Degree. Ela morou pouco tempo no condado de Cleveland, porque a família dela se mudava bastante, o pai dela era militar e tal. Eu não sei se vocês se lembram também, mas aquela cabana onde a foto foi encontrada era usada por uma empresa de estofamento para armazenar móveis. Então a foto da menina e até os itens, né, papel de bala e coisas assim que supostamente pertencem à Asha Degree,
podem ter simplesmente caído de uma almofada de sofá que esteve na cabana, por exemplo. Porque eram itens muito genéricos, o que a família identificou pertencia à Asha. Acho que era um lápis, um prendedorzinho de cabelo, papel de bala, umas coisas assim, da Asha na cabana. E eu me lembro de uma vez que a minha mãe contratou um estofador para estofar e trocar o tecido de um sofá lá de casa. E eu era pequena, mas eu lembro do cara ter virado o sofá e ter cortado o fundo dele. Que o fundo tinha tipo uma lona grampeada por baixo, sabe? E o cara fez isso para tirar coisas que podiam ter caído entre as almofadas do sofá e que tinham ficado perdidas dentro dele. E o cara fez isso antes de levar, né, embora o sofá para trocar o estofado, trocar o tecido e tudo isso. Aí tinha várias coisas no sofá. Foi tipo uma caça ao tesouro pra mim, porque eu achei várias moedas. O cara, tipo, a minha mãe deixou eu e a minha irmã, a gente lá olhar o que tinha no sofá, porque a gente tava achando aquilo incrível. E tinha um monte de moeda, tinha tampa de caneta, tinha bijuteria que a gente tinha perdido e que tava ali. Tinha brinquedinho, sabe? Peça de quebra-cabeça, umas coisas muito bobas, mas que a gente achou incrível. Que tava ali dentro do sofá, entendeu? Aquele tempo todo. O sofá virou uma cápsula do tempo. Pois é. Então, talvez a foto da criança e essas coisas banais que foram encontradas na cabana possam ter vindo de um sofá. Essa menina era alguns anos mais velha que a Asha. Ela era 3 anos mais velha que a Asha. A menina da foto. A menina da foto, né? A mulher que foi identificada. Elas não estudaram na mesma escola e não eram da mesma série. Então, a foto que a gente queria identificar esses anos todos, muito provavelmente era uma pista falsa. Mesmo com todos esses desenvolvimentos, no caso, a principal pergunta ainda não foi respondida. Por que a Asha saiu de casa naquela madrugada? Tava chovendo, tava muito escuro, tava frio, ela nem levou um casaco ou um guarda-chuva com ela. Eu sempre achei que se um dia a gente chegasse perto de descobrir o que aconteceu com ela, ou se novas informações e suspeitos fossem divulgados, a gente ia conseguir entender por que ela saiu de casa. Mas agora a gente tem 2 suspeitos oficiais, o casal Dedmon, e eu continuo sem fazer ideia de por que ela saiu. Os Dedmon não parecem ter nenhum tipo de relação ou conexão com a família de Green. Será que a Asha conhecia as filhas do casal Dedmon? É meio difícil porque elas não estudaram na mesma escola, as filhas eram mais velhas que a Asha e elas também não eram vizinhas ou algo assim. Será que os Dedmon tinham alguma conexão com um time de basquete juvenil local, onde a Asha e o irmão dela jogavam? Ou será que talvez eles tinham alguma conexão com a igreja que a família de Gree frequentava? Apesar de todas as novas informações que a gente aprendeu nos últimos dias, eu ainda não consigo entender por que uma garotinha com medo do escuro e medo de cachorro, eu me lembro bem disso a respeito dela, sairia de casa sozinha à noite. Mas eu espero descobrir isso logo logo e poder contar para vocês. Eu também espero que a gente e que a família da Asha descubra exatamente o que aconteceu com ela e que os criminosos paguem pelo que fizeram. No início desse ano, quando fez aniversário do desaparecimento da Asha em fevereiro, a mãe dela deu uma entrevista para o Shelby Star, que é o jornal local, e ela falava que ela ainda tinha muita esperança que a Asha estivesse viva. Então, depois que saiu essas notícias, os mandados de busca e tal, a família dela não deu nenhuma declaração. Eu acho que o O'Brien, o irmão, postou lá nos stories dele pedindo para as pessoas pararem de especular e deixar a polícia fazer o trabalho dela. E um tio-avô da Asha também falou que a família vai manter as esperanças até, de fato, a Asha ser encontrada. Mas não deixa de ser muito triste que a polícia os investigadores tenham finalmente falado que ela muito provavelmente foi vítima de um homicídio. Eles estão tratando esse caso como um homicídio, né? Eles já declararam, olha, a Asha foi assassinada, pois é. Então, eu espero que a família dela encontre paz e encontre justiça. Lembrando também que por todos esses anos eles foram tratados, principalmente nas redes sociais e nos fóruns, como os grandes suspeitos do desaparecimento dela. Já ouvi falar. Não pela polícia, pelos investigadores, eles foram excluídos como suspeitos logo no início.
Mas muita gente sem noção continuava escrevendo coisas muito ruins sobre eles e fazendo acusações sem fundamento nenhum. Então eu acho que agora eles vão finalmente conseguir um pouco de paz, né? Não do jeito que a gente esperava. Não, é uma coisa a menos, né? Não ter pessoas aleatórias acusando e tal. Eu espero que vocês tenham gostado desse plantão especial com as atualizações do caso da Asha, e eu espero que em breve a gente possa fazer um novo episódio falando mais ainda sobre o desenrolar desse caso, o desenrolar desses mandados de busca e das suspeitas sobre o casal Desmond, o Roy e a Connie Desmond. E é isso, né? A gente se encontra na próxima investigação, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.